Antes de começarmos, peço que se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, nenhuma narrativa que toca o profundo do espírito passará despercebida para você. Prepare-se, pois a jornada que se desenrolará diante de seus olhos é uma viagem onde a alma humana se revela em sua mais pura resistência e transformação. No coração da antiga Judeia, numa terra onde o vento sempre moldava areias e pedras, havia um homem chamado Jonas. Seu nome evocava temor e reverência. Ele não era um profeta comum, mas um mensageiro marcado pelo peso do chamado divino. Jonas transmitia a voz oculta da divindade, com uma seriedade que atravessava o silêncio do tempo. No entanto, seu destino não foi fácil. Sua alma estava dividida entre cumprir a missão ou fugir. Entre o dever sagrado e o medo silencioso que o apertava o peito. Até onde pode uma alma escapar quando o chamado insiste em encontrá-la? Esta é uma história de mistério e resistência, uma narrativa que mergulha nas profundezas da redenção humana, onde o medo encontra a coragem e a ira dá lugar à compaixão. Escute com atenção, pois quem se dispõe a perder-se neste caminho encontrará transformação nas trilhas mais íntimas do próprio ser. Antes que a história siga seu curso, reforço, estando inscrito e com o sininho ativado. Você terá a cada passo um farol a guiá-lo na escuridão. Um lembrete constante de que não está só na busca por sentido no labirinto da existência humana. Naquele tempo, o mundo vivia dividido entre impérios vastos, cidades majestosas, deuses múltiplos e promessas vazias. Entre elas, Nínive se destacava como uma metrópole imensa, poderosa e arrogante. Capital de um reino governado com um punho de ferro, era conhecida não só pela prosperidade, mas pela crueldade sem limites. Suas ruas largas e ruidosas abrigavam milhares de almas entrelaçadas em relações marcadas pela dureza e pelo orgulho. Foi para essa cidade que Jonas recebeu um chamado claro e urgente de Deus. Vá à grande cidade de Nínive e proclame contra ela, pois a maldade dessa cidade subiu aos céus. Diante de mim, seu pecado é imenso. A missão era direta e pesada. O destino parecia traçado, incontornável. Mas Jonas escolheu o caminho oposto. Na cidade costeira de Jope, onde as ondas se encontram com o horizonte e o vento traz a maresia, ele embarcou num navio que seguia para Tarsis, uma terra distante, ignorante da missão que o aguardava. Foi como fechar os olhos diante do embate inevitável. O medo talvez travasse seu coração, o orgulho tentava se manter intacto ou talvez fosse um instinto primitivo de preservação. O navio avançava pelo mar, cortando as ondas sob um céu carregado de presságios. De repente, o céu escureceu e uma tempestade caiu sobre a embarcação com fúria violenta, quase sobrenatural. Ventania uivava como feras enfurecidas e as ondas se erguiam como paredes líquidas, prontas para engolir o barco e seus tripulantes. A tripulação, desesperada, lutava contra a tormenta, suas vozes misturando-se ao estrondo do temporal. Naquele momento, lançaram a sorte para descobrir a causa da calamidade. E a sorte caiu sobre Jonas. Ele sabia que seu coração escondia o motivo da tempestade, não havia mais espaço para negar. Com peso enorme, confessou seu erro e pediu um ato extremo, que o lançassem ao mar, para acalmar as águas e salvar o navio e os companheiros. O clima a bordo ficou tenso, um silêncio pesado tomou o ar. Os homens, entre o medo, a dúvida e o ressentimento, olharam para o profeta que fugia de seu próprio destino. Com mãos firmes, porém trêmulas, lançaram Jonas ao mar revolto, entregando-o às profundezas implacáveis. No instante em que afundava na escuridão líquida, uma criatura colossal surgiu das águas turbulentas. Era o grande peixe, um monumento de mistério e fúria. Ele engoliu Jonas, não para destruí-lo, mas para retê-lo em sua barriga escura, um ventre simbólico que ultrapassa o físico, carregando a sombra profunda da solidão e da reflexão. Inscreva-se e ative o sininho neste momento para entrar no mistério junto comigo e não perder nenhum capítulo desta intensa narrativa. Dentro do ventre abafado do peixe, onde a luz não penetrava e o silêncio era absoluto, Jonas enfrentou sua própria alma. Ali, cercado por trevas líquidas, o tempo parecia esticar-se como um peso sobre seus ombros, o fardo do mundo. O isolamento era total, mais que físico, era mental e espiritual. No meio daquele silêncio imenso, suas preces surgiram como clamores desesperados. Ele pedia socorro, não só para escapar da prisão física, mas para achar saída na rede de decisões que o aprisionara desde o primeiro chamado. 3 dias e 3 noites passaram esfregando sua alma na angústia, revelando desespero e lampejos de esperança. Finalmente, em harmonia com a vontade divina, o peixe vomitou Jonas na praia. Fora das entranhas sombrias, ele sentiu a força do sol, o cheiro da terra e do mar. Cambaleante, marcado pela experiência visceral, Jonas levantou-se, um homem renascido para abraçar sua missão sem mais fugas. Com passos firmes, dirigiu-se à imensa Nínive, cidade tão vasta que levaria dias para atravessá-la. Em sua voz ecoou a palavra irrevogável do juízo de Deus. Porém, algo inesperado ocorreu.
A palavra dura penetrou os corações da cidade inteira, do mais humilde até o rei em seu trono. Um movimento coletivo tomou as ruas e o palácio. Todos vestiram sacos ásperos e cobriram-se com cinzas, sinal antigo de arrependimento e lamento. Nínive inteira se humilhou, suspendendo uma súplica silenciosa pela misericórdia de Deus. Naquele instante, o castigo previsto foi suspenso, o perigo afastado, e a cidade respirou o alívio da graça poupada. Mas fora dos muros, Jonas se manteve em silêncio sombrio, seu rosto uma pintura viva de ira reprimida e desgosto. Como poderia Deus mostrar compaixão a quem ele considerava indigno? Aquele gesto divino perturbava sua alma, suscitando dúvidas sobre justiça e misericórdia. Para amenizar seu desconforto, uma planta de nabo cresceu ao seu lado, oferecendo sombra, um conforto temporário, fugaz como a calmaria de um dia. Na manhã seguinte, a planta secou, murchando sob o solo impetuoso, e a ira de Jonas reacendeu, dominando seu espírito inquieto. Mas Deus, numa lição silenciosa, falou-lhe através daquele episódio. A planta que nascera e morrera em um só dia recebeu cuidados de Jonas. Então, quanto mais justificável seria a compaixão para com os habitantes de Nínive, vidas humanas que se voltaram para a mudança. Ali está o clímax da história, o embate entre justiça e misericórdia. Um homem que rejeita a bondade de Deus para com seus inimigos e um Deus infinitamente maior que nosso julgamento estreito. Antes de seguir, reforço, então inscreva-se e ative o sininho, porque ainda há muito para compreender nesta história que desafia o coração humano. Jonas é muito mais que um personagem antigo, é uma parábola viva. Símbolo da luta entre apego ao egoísmo e o desafio do dever e da fé. Sua história é reflexão sobre o medo do chamado divino, a resistência interior e a misericórdia estendida até os que julgamos indignos. Ela nos lança ao espelho da alma para discernirmos o que fazemos quando somos chamados a perdoar, compreender e acolher o outro. Deus não deseja nos castigar, mas nos convidar a voltar, voltar do erro, do desvio, da fuga. Ele não quer a morte do rebelde, mas sua transformação e renascimento. E nós, como Jonas, podemos ficar presos à sombra interna que nos impulsa a fugir. Ou podemos aceitar que a grandeza do perdão exige um salto no escuro, um enfrentamento do orgulho, para alcançar a luz que traz a mudança verdadeira. O fim da viagem de Jonas não está na cessação da fuga ou no murchar da planta. Está no convite radical de enxergar o mundo e a si mesmo com novos olhos, olhos que vêm além do superficial e se abrem para a vastidão da misericórdia. Agora, um momento para reflexão profunda. Jonas nos coloca no meio da eterna luta entre justiça e misericórdia, entre negar e aceitar o chamado, entre o medo que paralisa e a coragem que liberta. A lição que emerge não é só sobre profecias ou punições, mas sobre o poder do perdão e da compaixão, mesmo quando o coração se fecha e a alma está marcada pela dor. A verdadeira compaixão desafia o julgamento apressado e exige um olhar que ultrapassa o erro para reconhecer a possibilidade luminosa da mudança. Surge da compreensão profunda de que ninguém está perdido para sempre e que a misericórdia pode ser o primeiro passo para a transformação, não só do outro, mas de si mesmo. Para ilustrar essa lição, imagine um gerente numa grande empresa responsável por uma equipe diversa. Ele descobre que um colaborador importante cometeu um erro grave, capaz de comprometer um contrato valioso e a reputação da empresa. A reação imediata poderia ser uma punição severa, talvez até a demissão, reforçando uma disciplina rígida. Mas e se, em vez disso, o gerente oferecesse uma segunda chance? Paciente, dando tempo para o funcionário entender a culpa, admitir o erro e trabalhar para reparar o dano? Essa aposta na misericórdia cultivaria a confiança, fomentaria o crescimento pessoal e evitaria perdas maiores. Por outro lado, a decisão inflexível geraria medo, insegurança e mataria qualquer possibilidade de redenção. Assim como Jonas resistiu a anunciar a queda de Nínive, negando a chance de mudança daquele povo, muitas vezes resistimos a oferecer misericórdia. Negamos espaço para que o outro se reconcilie consigo mesmo, para que a transformação aconteça de verdade. O último refúgio da alma que teme a rejeição é a fuga, uma fuga que só alimenta estagnação e medo. A amarga experiência de Jonas dentro da criatura monstruosa é o retrato exato da alma que evita encarar o chamado divino, um chamado que arrasta coragem e fé para longe. Mas a misericórdia revelada em Nínive permanece como um lembrete, onde há arrependimento verdadeiro, há perdão possível e nasce a esperança. Vejo nesta narrativa mais que um relato antigo ou advertência moral. É um convite profundo à maturidade espiritual. Em nossas vidas, também ouvimos essa voz interior que nos empurra à zona de conforto, para evitar desafios e o olhar que confronta o outro. A luta de Jonas é familiar e atual, o conflito entre querer e dever, entre o conforto da fuga e o risco do compromisso. A história mostra que a grandeza divina está no espaço dado ao arrependimento, na chance de recomeçar. Isso nos convida a repensar nossas atitudes, a cultivar empatia no mundo que tende a ser frio e impiedoso.
Por isso, acredito que a lição de Jonas não está só nas escrituras antigas. Ela vive e pulsa no cotidiano das relações humanas, na urgência de reconhecer o outro não pelo erro, mas pelo potencial de transformação. Para não perder o que ainda virá nesta aventura espiritual, inscreva-se e mantenha o sininho ativo. Assim, você acompanhará a jornada de viver com fé, coragem e autenticidade. Permaneça conectado para mergulhar em histórias que exploram as profundezas da alma humana e da divindade aqui, neste espaço sagrado. Compreender a luz e as sombras do nosso espírito é, afinal, a maior aventura que podemos viver. A história de Jonas vai além de um relato antigo. Ela nos desafia a encarar a complexa relação entre justiça, medo, compaixão e transformação. Quando Jonas foge, é engolido pelo monstro do mar e levado a reconhecer a profundidade do chamado que tanto temia. Sua resistência espelha o medo que cada um de nós sente diante do que nos é exigido, principalmente quando envolve humildade, entrega e perdão. O arrependimento de Nínive sincero e amplo mostra que não há maldade irremediável. O que parecia juízo inexorável pode ser afastado pela mudança autêntica do coração. Deus escolhe poupar aqueles que se voltam para o arrependimento. Ele revela que a misericórdia é a força primordial da transformação. A ira de Jonas diante dessa compaixão reflete o desafio de aceitar bondade por aqueles que julgamos indignos. Agora, imagine o cotidiano no trabalho, onde uma liderança severa aponta erros para punir exemplarmente. Esse estilo cria medo, resistência e bloqueia o crescimento. Mas, se a liderança reconhece o erro e valoriza o potencial de mudança, oferecendo oportunidades para aprender, crescer e reconstruir a confiança, a transformação se torna palpável. Maior engajamento, relações saudáveis e um clima de esperança surgem. Assim como Nínive, essa equipe pode evoluir e florescer. Essa analogia revela que a moral da história de Jonas não está longe ou abstrata. É uma lição prática que se aplica nas relações humanas e nos dilemas do dia a dia. Refletindo, vejo que esta narrativa é um convite para lidarmos melhor com os outros e conosco. Fugir do chamado, como Jonas, é uma tentação constante. O conflito entre querer e dever, medo e coragem é a essência da experiência humana. A rejeição da compaixão divina espelha o orgulho e o medo que nos tornam inflexíveis, frios e duros. Mas essa tensão abre espaço para ampliar o olhar e firmar verdadeiros equilíbrios entre justiça e compaixão, onde poder e controle cedem lugar à empatia e à humildade. Vivemos numa época que muitas vezes prefere a exclusão ao diálogo. Por isso, a história de Jonas ressoa como uma voz urgente e necessária. Um chamado para revisitarmos nossos corações, aceitar nossas sombras e abrir espaço para a generosidade que transforma. Um convite à coragem para não fugir, mas enfrentar o mundo e os próprios medos. Estamos nessa busca juntos. Inscreva-se e ative o sininho para continuarmos essa caminhada profunda. Desvendar o mistério da alma humana é uma jornada que nunca termina. Siga conosco, pois conhecer o humano é conhecer o divino, a mais sublime travessia que podemos percorrer. Assim, para concluir, deixo a certeza: a história de Jonas não está limitada às tradições antigas. Ela nos confronta com o desafio prático e espiritual de equilibrar justiça e misericórdia, medo e coragem, fuga e aceitação. É uma narrativa que mostra que, independentemente das escolhas iniciais, a transformação verdadeira acontece quando enfrentamos o medo, aceitamos o chamado e escolhemos perdoar a nós e aos outros. E esta história antiga ecoe em seu coração e inspire você a ampliar o olhar para o mistério e a beleza do perdão e da redenção diária.